Veja que análise incrível nesta questão de concurso público. Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal. Olha só, essa questão aqui é muito bacana. E talvez já tenha gente falando, a letra tá pequena. Eu não vou nem responder isso, né, filhão? Vocês já sabem que eu não vou ficar lendo texto de prova. Eu coloco o texto aqui para mostrar que realmente os textos de prova nos dias de hoje, eles são muito grandes, né? E o pior é que os textos não têm respondido às questões. E aqui nós temos o texto, o título é Violência contra a Mulher, uma pandemia que precisamos combater. Beleza. Aí depois a banca colocou esse texto enorme aqui, que eu tenho certeza que pelo método tradicional, muitas pessoas, quando foram fazer essa questão de concurso público, leram o texto 2, 3, 4, 5 vezes e se depararam com esta pergunta aqui. Olha que interessante. Considerando a expressão de intenções, estou arrepiando, e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido, certeza, garantia, exigência, necessidade ou comprovação. Ah, essa é boa, hein? Quem conhece aí a linha de pensamento das técnicas já tenta acertar por uma das linhas e não consegue, exatamente. Porque o que acontece, né? Se você observar bem, o que a banca fez? A banca me entregou um texto enorme, né? Que é Consulplan, a banca que, assim, que tem sido a responsável por muitos concursos em nível nacional, questão bem atual 2022, né? E isso aqui pode ser cobrado praticamente em qualquer banca, qualquer prova de concurso público. Depois que a banca colocou aquela questão lá, o texto enorme, tá, me fez essa pergunta, e ela me direcionou para o título. Olha só, considerando a expressão de intenções e ponto de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto... Então, se é a respeito do título do texto, eu vou ler somente o título do texto. Aliás, eu tenho falado isso muito para a galera. Até mesmo questões de concursos públicos que as bancas não direcionam o candidato para o título, somente com o título você já consegue matar muita coisa. Eu venho aqui no título e está escrito assim, olha, violência contra a mulher, uma pandemia que precisamos combater. Legal. Aí, se você aplica a técnica do positivo e do negativo, você vai olhar o seguinte, certeza é uma coisa boa, é uma coisa positiva. Garantia é uma coisa boa, é positiva. Exigência é coisa boa, é positiva. Necessidade é coisa boa, positiva. E comprovação é coisa boa, positiva. Então, você está percebendo que aqui existe uma briga de coisas positivas. E nós precisamos encontrar, no meio dessas coisas boas e positivas, a mais abrangente, como eu tenho falado para a galera. E aí, o que acontece? Muitos alunos, quando eles pegam uma situação desta, eles voltam aqui no próprio texto, né? E começam a observar que violência contra a mulher, uma pandemia que precisamos combater, isso eles falam, eu tenho certeza que isso é verdade. Nós precisamos combater, né? Olha, eu vou dizer para você uma coisa, se a gente conseguir combater esta violência contra a mulher, isso é uma garantia para que todas as pessoas elas possam viver de forma mais harmônica, sem violência. Aí talvez outras pessoas falem, né? É necessário, precisamos exigir que as pessoas elas possam combater este tema aí, né? Combater a violência contra a mulher. E é uma necessidade muito grande nos dias de hoje de a gente utilizar dessa forma. E está comprovado nos dados, né, que nós precisamos combater a violência contra a mulher. Se você pega essas informações dentro dessa linha de pensamento que eu te falei, eu tenho quase certeza que tudo isso você vai encontrar no texto. Talvez você vai encontrar lá no texto alguns dados que vão comprovar que a violência contra a mulher ela é gigantesca no Brasil. Talvez você vai encontrar a certeza de que nós precisamos fazer alguma coisa, ou a certeza de que o problema ele existe dentro da sociedade. E aí vem aquela pergunta, então, o que eu vou fazer?
Porque quando eu encontro uma positiva no meio de 4 negativas, a tendência de marcar a positiva é muito maior. Mas quando você encontra 5 positivas, né, e você tenta encontrar uma mais abrangente, você, de certa forma, você não encontra. Sem contar que praticamente tudo isso pode ser comprovado no título, aí vem a pergunta, vou fazer o quê? Vou chutar? Ah, minha mamãe mandou bater na B, também bati na C. Então, o que acontece? É aquilo que eu tenho falado para as pessoas. Nós, quando formos fazer uma prova de concurso público, a gente tem que ter uma visão muito ampla do negócio, sabe? Porque eu falo que, assim, questões de concursos públicos, independentemente da banca, independentemente da área, são questões que estão muito relacionadas à própria vida. E eu digo com certeza para vocês que tudo isso aqui pode ser comprovado no texto e dentro do próprio tema. Mas tem uma coisa que talvez você não percebeu, que quando você encontra um problema dentro da sociedade, quando você encontra um problema dentro da sua própria vida, um problema, uma situação problemática, independentemente do lugar, uma coisa eu tenho certeza, de uma coisa eu tenho certeza, que é necessário resolver aquele problema. É necessário você resolver aquilo. Não adianta você ter a certeza de que aquele problema existe se você não partir para uma necessidade de resolver. E isso está diretamente relacionado à nossa própria vida. Às vezes, o que você enfrenta hoje como desafio, como problema dentro da sua vida, não é verdade? Você pode ter certeza, você pode ter as garantias de que aquilo pode ser resolvido, você pode ter a comprovação de que aquilo realmente existe, mas você precisa ter a necessidade de resolver aquilo. Porque a partir do momento que você tem aquela necessidade de resolver, significa que você vai resolver o problema. Então, quer dizer, olhe como que o poder das palavras, cara, isso é fantástico. Como que a gente consegue acertar uma questão de concurso público exatamente por esta linha de pensamento que eu estou dizendo para vocês. Então, já sabem, não tem conversa. A correta é vá para a letra D de dado. Top, top, galerinha. Valeu, filhão. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.